Ren tinha gosto de frango. Me disseram para cobri-lo com molho barbecue, o que facilitou a mastigação, mas ainda era seco, fibroso, e ficava preso nos meus dentes. Esse é o estilo de vida com o qual cresci. Só conheço essa forma de viver e sobreviver. Pai nos disse para tratar Ren como comida, para nos desapegarmos completamente, mas eu não conseguia abandonar 18 anos com ele assim. Cresci com Ren das bochechas sardas e sorrisos tortos. Dividíamos beliches e ele costumava me contar histórias assustadoras para me ajudar a dormir. Conforme crescemos juntos, ficamos mais próximos, e ele se tornou o palhaço do nosso pequeno grupo. Quando o moral estava baixo, ele sempre estava lá para fazer uma piada e manter um sorriso largo, apesar de estar aterrorizado. Eu admirava sua habilidade de usar uma máscara e fingir que tudo estava bem, mesmo quando sacrificávamos nossos amigos. Na noite anterior à sua morte, Ren subiu na minha cama e me contou suas teorias sobre os pais dele. Tinha certeza de que ainda estavam vivos e ia encontrá-los. Quando fosse seguro voltar à superfície, claro. Ren não se lembrava muito da infância, mas sabia que seus pais trabalhavam na área médica. Me viu usando sua jaqueta surrada, aquela que ele insistiu para eu ficar se ele fosse escolhido. Ele amava aquela jaqueta. Aparentemente, seu eu de 3 anos estava enrolado nela quando o pai o encontrou. Agora, Ren estava preso na minha garganta. Continuei mastigando, mas quanto mais engolia, mais enjoado me sentia. Eu nem estava com fome, mas pai insistiu. Se íamos agradecer por ele nos manter seguros e longe da superfície, tínhamos que obedecer cada ordem que pai nos desse. Ren me disse para não ficar chateado e não sentir falta dele. Tentei não sentir. Pai sempre dizia que tínhamos que nos desapegar da comida. Era a única forma de aproveitá-la. Mas eu sentia falta de Ren. O espaço vazio ao meu lado parecia cavernoso e oco. Sentia falta da cabeça dele no meu ombro. Sentia falta das conversas noturnas e de confessar que talvez tivesse uma queda por ele aos 9 anos. Ele riu e disse: "Talvez quando formos velhos o suficiente, você possa me pedir em casamento." Acho que nem ele percebeu o quão poderosas suas palavras eram, que eu me casaria com ele num piscar de olhos se fôssemos apenas crianças normais. Não era justo sentir tanta falta de Ren. Cuspi ele na tigela bebendo o resto da minha água. Nojento, Jack resmungou do outro lado da mesa. Lancei um olhar furioso para ele e ele mostrou a língua. Jack era o mais velho entre nós. Mas você não pensaria isso olhando para ele. Pequeno e magricela, com pouca carne nele, Jack era a definição de franzino. Iluminados pela luz vacilante das velas, os outros estavam comendo, seus rostos banhados em um brilho sinistro enquanto ouviam as histórias de pai. Eu sabia todas de cor. Pai vinha recontando os mesmos contos desde que eu era pequeno. Quando tínhamos 3 anos, o mundo acabou no que foi chamado de O Desastre, um fenômeno aterrorizante que varreu o planeta, transformando adultos em predadores ferozes de seus próprios filhos. Ninguém sabia como aconteceu. Alguns teorizavam que foi bioterrorismo, enquanto outros insistiam que era evolução humana natural. Todos os seres vivos consumiam seus filhotes, e agora era a vez da humanidade. Segundo o pai, que descrevia vividamente a experiência horrível de devorar o próprio filho, era uma sede diferente de tudo que já sentira, algo que não podia controlar ou suprimir. Queimava através da lógica e do amor, transformando cada adulto, cada pai, em um monstro de sangue frio que comia carne. Não um zumbi, pai fazia questão de acrescentar. Zumbis são cadáveres sem mente trazidos de volta à vida. São monstros fictícios. Isso foi diferente. Os afetados não perderam suas mentes. Perderam sua humanidade. Pai desviou o olhar de nós. Quando fui afligido por esse fenômeno, meu filho era como nicotina, mais forte que qualquer entorpecente. Limpou a garganta. Não havia certo ou errado, nem moral restante em mim. Eu era um animal quando o matei e esfole, cozinhando-o em um ensopado quente. O sorriso de pai era doentio. Não sentia arrependimento ou dor. Queria mais. Queria me fartar dele até minha barriga estar inchada. A voz dele se despedaçou. Matei e comi meu filho, e nem me importei. Não me lembro do nome do meu filho. Seja lá o que isso foi, tirou isso de mim.
Tirou minhas memórias dele, meu amor por ele, meu desejo de protegê-lo e me transformou em um monstro sem amor. Pai respirou fundo, mas não terminou aí. Quando se soube que a carne de crianças não era apenas como uma droga para adultos, mas também concedia juventude e imortalidade quando comida, o planeta caiu no caos. Líderes mundiais se desintegraram primeiro. Inicialmente, um tratado foi feito entre adultos não afetados pelo fenômeno. A Associação das Crianças nasceu, criada para proteger e salvar crianças dos adultos ferozes. No entanto, não havia Associação das Crianças. Em vez de tentar salvar crianças, os governos as consumiam. Crianças mais velhas que sobreviveram foram levadas e tiveram lavagem cerebral, convertidas em caçadores de recompensas e encarregadas de nos caçar. Crianças errantes escondidas que conseguiram sobreviver a serem comidas ganharam um apelido: fios. Aparentemente, quando comidas, nossa carne era fibrosa e semelhante a fios. Pai se escondeu no subsolo da guerra que acontecia entre crianças mais velhas sobreviventes que lutaram de volta e os adultos ferozes caçando-as como animais. Ele levou um grupo de crianças pequenas com ele. Éramos 15, agora 6. Não me lembro de muita coisa da minha vida antes do desastre, mas sabia que tinha mãe e pai. Um dia, eles saíram pela porta e me deixaram assistindo desenhos. Mãe me disse que voltaria logo. No meio de um episódio, pai enrolou os braços ao meu redor e me carregou de casa. Para a segurança, pai admitiu que sua intenção original era nos comer. Nunca tentou adoçar seu próprio desejo por carne e que ele também era tão monstruoso quanto os adultos nos caçando. Mas quanto mais tempo ficou isolado da superfície, pai nos deu nomes. No início, era para nos dar uma identidade, então se sentiria menos culpado sobre nos matar e comer. Uma vez que nos nomeou, pai teve que se tornar um pai real para evitar sermos pegos, o que significava nos alimentar e vestir, cantar canções de ninar e passar horas lutando para nos fazer dormir. Acho que a paternidade começou a atingi-lo. Não é como se quisesse, mas cresceu maternal conosco. Começou a se sentir humano novamente, se apegando à sua comida. Conforme crescíamos, nos ensinou tudo o que precisávamos saber. Acadêmicos básicos, junto com habilidades de vida como cozinhar comida e digitar. Mas isso não parou sua fome insaciável. Ele prometeu nos manter seguros dos adultos, por um pequeno favor. Ren foi o último a continuar nosso favor. Tinha quase 6 meses. Pedaços ensanguentados, refrigerados, empilhados na minha tigela. Talvez por isso me sentia tão enjoado e não conseguia comer. Pai estava ficando com fome de carne fresca de novo. Parte de mim pensou que talvez sua fome tivesse ido embora. Vi ele comendo arroz com mais frequência. Mas depois que devorou Ren, adivinhei errado. Quando pai se levantou, abandonando abruptamente sua última história, os outros ficaram em silêncio. Jack e Elsa estavam falando sobre um livro que estavam lendo, mas uma vez que pai deixou óbvio que estava alcançando as cartas de baralho na mesinha perto da porta, os dois pararam, seus olhos se arregalando. Alia e Phoebe já estavam esperando por isso. Nenhuma delas tinha falado o dia todo, ambas ignorando sua comida. Quando Phoebe começou a chorar, quis confortá-la. Mas o que eu poderia dizer? Também não queria ser sacrificado. Phoebe. A voz de pai era um aviso. Fique quieta. Sempre vi pai mais como uma sombra, menos como humano. Nunca realmente vi muito de um rosto ou identidade, apenas um contorno de pessoa. Nesse caso, estava feliz por não ver o sorriso se espalhando pelos lábios dele, apenas as leves contorções em sua mandíbula. A sala de repente pareceu pequena demais, claustrofóbica, como se fosse me engolir. Nossa casa sempre foi pequena, um bunker retangular singular no subsolo. Este lugar era apertado, com paredes de concreto absorvendo a luz desbotada de lâmpadas nuas penduradas do teto baixo. O ar estava sempre úmido e fazia minha pele ficar nojenta, e sempre cheirava a enxofre. Pai nunca foi específico sobre o que era ou como o obteve. Apenas disse que era nosso lar. O bunker era dividido em 2 seções apertadas, uma área comunal onde comíamos e fazíamos atividades diárias. Um minúsculo quarto de dormir com colchões finos e desconfortáveis, além de um beliche, e uma sala de armazenamento cheia de suprimentos que pai juntou ao longo dos anos. Não havia janelas, e a porta pesada e reforçada era a única conexão com o mundo exterior através de túneis subterrâneos. A sensação era familiar demais,
A sensação de afogamento, sufocamento, sabendo que meu tempo poderia acabar. Jack não conseguia ficar parado, batucando no chão. Elsa e Cal estavam congelados, suas expressões difíceis de ler. Nunca tinha pensado em como seria ser comido. Costumava tentar me colocar no lugar de um frango. Pai tinha um laptop que podíamos acessar supervisionados, sem internet, mas um banco de dados cheio de sua própria pesquisa sobre esse fenômeno. Ele nos comparou a frangos. Seres vivos com pensamentos e memórias e famílias, arrastados de suas casas e mortos por comida. Assim como crianças, adultos não precisavam de carne de frango para sobreviver. Eles queriam, desejavam como uma droga. Pai segurou as cartas de baralho com um sorriso tranquilizador no qual não acreditei. Ele não estava sorrindo para nos fazer sentir melhor. Pai estava sorrindo porque estava com fome. Certo, pessoal? Vamos jogar. A expressão de pai me deixou enjoado. Seu tom foi o suficiente para nos fazer levantar. Jack pulou primeiro. Estava visivelmente tremendo. Quando Elsa e Cal não se moveram, ele os puxou de pé também. Me atingiu quando o pai estava embaralhando as cartas, cutucando brincalhonamente um Jack petrificado com o ombro. Ele nunca quis nos salvar. Se alguma coisa, apenas nos manteve vivos para não ficar solitário. Os 6 ficamos em silêncio sufocante, medo palpável em nossos rostos, o tipo que nem consigo descrever. Como posso colocar esse tipo de sentimento em palavras? O pavor existencial do que vem depois da morte e o terror de ser comido. O turbilhão de infinitos ECs e poderia ter sidos. Eu poderia ter crescido num mundo onde fui à escola e me formei. Poderia ter tido pais amorosos que me apoiaram. Poderia ter completado 20 anos e convidado Ren para o baile e depois pedi-lo em casamento. Algo quente serpenteou pela minha garganta. Poderia ter escapado 2 anos atrás com Ren, quando ele me implorou para ir com ele. Vivi. A voz de pai me tirou disso. E estava repentinamente consciente demais de que estava usando a jaqueta do meu melhor amigo morto. Podia sentir minha pele arrepiando, insetos fantasmas enchendo minha boca. Ren queria partir, e eu disse que estávamos seguros com pai. Mas isso foi quando éramos mais, e havia menos chance de ser escolhido. Queria ser egoísta. Queria virar a cabeça e fingir que o verdadeiro monstro não estava bem na minha frente. Pai pigarreou impacientemente, e apertei os olhos, estendi a mão e peguei uma carta da pilha frágil. As regras do sorteio eram simples, e ainda assim mal conseguia pensar direito. Tudo que tínhamos que fazer era não puxar um coringa. 6 cartas, e entre elas, um coringa. Para o jogador azarado, oficialmente ofereceram-se como carne para pai. Ainda não tinha olhado para minha própria carta, apertando-a no punho. Podia ouvir nossas respirações combinadas, nossos pedidos gritantes para qualquer deus ouvindo. Jack puxou uma rainha, seu rosto se iluminando. Parecia que ia dizer algo antes de recuar, limpando a garganta. Elsa, visivelmente tremendo, puxou um 4 de copas, suas mãos tremendo. Cal hesitou por um momento, suas sobrancelhas franzidas em concentração, antes de puxar um 6 de copas. Alia cruzou os braços, exalou e puxou um rei. Phoebe, que parecia que ia vomitar, puxou um valete. Apertando minha carta na palma, não conseguia respirar. Os outros estavam me encarando, e sabia o que estavam pensando. 6 cartas. 6 jogadores. Um coringa. De repente não estava na minha casa. Estava aprisionado dentro de um matadouro e as paredes estavam se fechando. Lembrei quando Ren puxou um coringa e explodiu em risadas. Não conseguia parar. Mesmo quando tentei acalmá-lo. Tentei envolver meus braços ao redor dele e dizer que tudo ficaria bem. Senti as lágrimas dele encharcando meu ombro e seus soluços sacudindo o peito dele. Seus lábios roçando minha orelha, me dizendo coisas que nunca registrei completamente. Deveríamos ter fugido. Sua voz pingava desdém que só me atingiu de verdade quando estava no lugar dele. Ren não sorriu para mim quando morreu. Nunca me perdoou. Por que não fugimos? Não conseguia entender por que ele estava rindo. Porque, apesar de seus olhos ocos, estava sorrindo como se tivesse ganhado o jogo. Mas puxando aquele coringa eu mesmo, senti. Histeria subindo pela minha garganta. Ri. Pareceu errado, oco e alienígena. Mas também bom. O conceito de ser comido vivo era de repente tão ridículo. Estava de joelhos, uivando nos meus braços, meu corpo tremendo com risadas que não conseguia controlar. Tentei parar,
Tentei abafar minhas risadinhas com uma mão tampando minha boca, mas continuava vindo, me batendo em ondas de repulsa. Pensei que Ren estava possuído pela carta coringa, mas agora entendia. Finalmente entendia o sentimento de desespero completo lavando sobre ele. Quando parei de rir, já tinha tomado minha decisão. Ia morrer com um sorriso no rosto, assim como Ren. Os outros estavam franzindo para mim, olhares mistos em seus rostos. Sinto muito, Vivi, Jack sussurrou. Sua expressão, porém, dizia: desculpe ser você e não eu. Alia e Phoebe recuaram, como se eu fosse de repente contagioso. Cal me ofereceu um pequeno sorriso. E isso foi o suficiente. Fico feliz que não foi piedoso. Foi apenas um sorriso. Com o coringa na minha mão, me preparei para morrer. Mas há diferença entre ser corajoso e ser covarde. Entre Ren Samuels e eu. Assisti ele morrer de cabeça erguida, e tinha certeza, naquele momento desorientador de pós-realidade, que poderia seguir seus passos. No entanto, meus olhos estavam vagando, e minhas palmas estavam ficando suadas. Pai estava no canto preparando sua lâmina, e sabendo que cortaria minha carne e me transformaria em frango salgado, algo em mim quebrou. Eu era covarde, não era corajoso como Ren. Eu era um covarde e não ia morrer. O mundo pareceu pular para rápido avanço. Estava ciente de que estava me virando, e levou 2 respirações únicas, uma para me levar à porta, e outra quando estava torcendo a maçaneta e puxando-a. A caçada começou assim que me catapultei do que pensei que era lar. Nunca houve caçada com os outros. Eles se entregaram. Covardes, porém. Era um jogo livre. Me jogando numa corrida, minha mente girando, estava ciente de que os outros já estavam no meu encalço. As regras eram simples, assim como o jogo de cartas. Covardes eram pegos, arrastados de volta e esfolados vivos. Já tinha tomado minha decisão, e voltar ao bunker era suicídio. Pai era muito rígido com suas regras. Não devíamos deixar o bunker. Adultos e crianças reformadas com lavagem cerebral em caçadores de recompensas atormentavam os túneis subterrâneos, procurando por fios. Quando consegui entrar nos túneis, porém, me jogando pela escuridão, até os tornozelos em esgoto, não havia sinal de caçadores. Vivi. A voz de Jack ecoou, quase me assustando no lugar. Vivi, volte! Não é seguro! Os passos hesitantes de Jack pararam. Podia sentir seu medo daquela única fresta de luz natural vazando do solo acima. Vislumbrando prata no breu, estendi cegamente minhas mãos. A voz de Ren estava na minha cabeça. Eu as vi. Quando estava de vigia com Jonas, vimos uma escada. Vivi. Podemos subir e sair daqui. Ele soava tão esperançoso, e tive um momento sóbrio de vulnerabilidade que ameaçou me enviar aos joelhos. Agarrando a escada, me levantei, arranhando meu caminho em direção à luz. Luz que estava ficando mais brilhante, não o tipo sobre o qual fui informado. Pai disse que o céu estava poluído em vermelho brilhante. Disse que o sol nascia, mas estava bloqueado, lançando um brilho vermelho sinistro. Quando o mundo desmoronou, usinas nucleares pelo planeta entraram em colapso, e ninguém pôde pará-las. Quando subi pela grade de metal, porém, bebendo o brilho do sol sentado num céu azul cristalino perfeito, as palavras de pai eram de repente obsoletas. O mundo não era tão vazio quanto pensei inicialmente. Era brilhante, colorido. Algo passou voando por mim, fumaça sufocante enchendo meu nariz. Um grito rouco seguindo. Garoto, que diabos você está fazendo no meio da estrada? Adulto. Me abaixei de volta no chão, meu corpo travando. As palavras do adulto mal registraram na minha mente. Ele estava certo. Estava ajoelhado no meio de uma rua principal cheia de tráfego, com carros. Pai nos disse que veículos tinham sido eliminados por um pulso eletromagnético. Ei, você está bem? Outra voz. Dessa vez era mais suave. O cara pairando sobre mim era um adolescente, talvez um ano mais novo que eu. Era um fio, mas não parecia um. A roupa do garoto me pegou de surpresa. Camisa branca e jeans, uma jaqueta de couro jogada por cima. Seu cabelo não era como o dos garotos no bunker. Era vermelho vibrante, estilizado e caído, pendurado sobre olhos castanhos amigáveis. Na mão dele havia um dispositivo retangular. Celular. Pai nos disse que telefones eram usados como moeda no Novo Mundo. Esse cara não parecia uma criança sendo caçada, lutando para sobreviver. Parecia um universitário normal. Seus olhos eram brilhantes, desprovidos do olhar oco e cavernoso ao qual estava acostumado a ver nos outros.
Mesmo Ren, com seu sorriso largo, falhava em esconder seus verdadeiros sentimentos com os olhos. Por um momento, fiquei desorientado pelos bips altos repentinos ao meu redor e o sol escaldante na nuca. O sol deveria estar sufocado com poluição. As nuvens deveriam ser um conto de fadas. Voltando minha atenção para o estranho, notei um detalhe gritante. Esse garoto não estava desnutrido como Jack e Ren. Estava comendo bem. Estava vivo. Ver pessoas vivendo suas vidas do dia a dia e não sofrendo me encheu de felicidade. E então desespero quando pude provar meu melhor amigo na minha boca. Ele era tão salgado. De uma vez, meu corpo parecia estar desmoronando. Estava consciente demais do mundo ao meu redor. Concreto áspero raspando minhas palmas e uma brisa fresca roçando meu rosto. Meu estômago revirou e engasguei com Ren de novo. Acho que estava gritando, meu peito arfando com soluços histéricos, mas não conseguia sentir ou ouvir nada, nem conseguia provar Ren enquanto pingava pelo meu queixo. Mal notei o garoto me puxando para o carro dele, sua voz um borrão de pânico. Droga, você está bem? Você acabou de rastejar para fora do chão? Quando alguém do outro lado da rua gritou se eu estava bem, me deixei fragmentar. Pai tinha me alimentado tantas mentiras, mentiras projetadas para nos manter submissos. O céu não estava vermelho. Minha geração não estava sendo caçada. Adultos não eram monstros. E eu estava seguro. Acima do solo, estava seguro. Ele me manteve da superfície com essas mentiras. Ren tinha morrido por nada. Pressionado contra o couro fresco do banco do carro, enrolado em mim mesmo, lutei para respirar. Quando começamos a nos mover, a realidade me atingiu em raios convulsivos. O mundo, segundo o pai, era de sua própria criação. Então, qual é seu nome? O garoto perguntou casualmente. Você senta no meio da estrada com frequência, ou isso é tipo uma coisa de internet? O estranho batucou no volante, claramente ansioso para perguntar mais, mas ficando no básico. Não consegui responder. Minha língua torcida e errada. Pressionei meu rosto contra a janela e assisti a vida continuar lá fora. Vi uma mãe com seu bebê e lágrimas picaram meus olhos. O garoto mexeu no telefone e uma música começou a tocar pelos alto-falantes. Gostei. A batida rítmica pulsava pelo meu crânio, afastando meus pensamentos sombrios. Sob o sol da tarde, finalmente absorvi o rosto do garoto. Ele tinha sardas, assim como Ren. Você, precisa que eu te leve para casa ou algo assim? Ele pigarreou. Ou talvez o posto policial. Notei seu olhar de lado, seu olhar persistindo nos restos esfarrapados de minhas roupas. Em vez de comentar nas manchas vermelhas profundas na minha camisa, ele me entregou uma lata. Refrigerante. Refrigerante real. Um luxo no bunker. Só tinha provado refrigerante morno diet. Bebi rapidamente. Era frutado, perfeito e refrescante. O cara riu. Nossa, não beba tão rápido. Encontrei minha voz. Desculpe. Não, você não precisa pedir desculpas. O garoto exalou. Onde você mora? Se quiser, posso te levar para casa. Sou Jordan. A propósito. Vivi. O sorriso dele era caloroso. Embora quanto mais olhava para ele, podia ver aquela luz azul estranha atravessando sua mandíbula. Vivi. Ótimo nome. Ele balançou a cabeça quando não respondi. Sua expressão envergonhada. Não conseguia falar. Não conseguia respirar. Não conseguia chorar. Pai tinha mentido. Sobre tudo. Alívio me lavou. Quente e real. Não tinha que morrer. Meus olhos piscaram, minha cabeça batendo contra o vidro da janela. Lá fora, as ruas estavam agitadas. Havia crianças por todo lado e meu coração estava cantando. Estava assistindo uma criança pequena correr pela rua com seus pais, quando passamos pelo que imaginei que era uma escola. Vazia. As janelas tinham sido explodidas, lixo cobrindo o campus. Mais adiante na estrada, porém, outra escola entrou em vista. Lá estavam eles, dessa vez visíveis através de portões metálicos imponentes. Crianças. Ei, posso falar com Blue? O murmúrio de Jordan me trouxe de volta à realidade. Senhor? Ele exalou. Sim, tenho um deles. Ele se recostou na cadeira, seu assento rangendo. Não sou idiota. 500. Virou a cabeça e notei a luz azul presa à orelha dele piscando. 500, e você me diz onde meu irmão está. Tínhamos um acordo. Peguei movimento, sua cabeça inclinando para trás. Não.
Me diga onde Ryan está, e é seu. Os 500 não significam nada para mim. Acho que adormeci, minha cabeça ainda desajeitadamente pressionada contra o vidro. Quando acordei, Jordan estava sendo gritado. Ele também estava gritando. Ah, qual é? Eu nem estava indo tão rápido. O sol tinha ido, tarde sangrando para o crepúsculo. Nunca tinha visto o céu noturno. Nunca tinha visto estrelas ou a fatia da lua visível no horizonte. Havia uma figura do lado de fora da janela, iluminada em holofotes. Um adulto. Me senti endurecer, antes de lembrar que adultos não estavam nos caçando. Pai estava. Foi muito clara, Jordan. A voz da mulher soava como unhas numa lousa. Se eu te pegasse correndo de novo, reportaria você. Mesmo se for parte do seu trabalho. Ela olhou para mim. Sim, senhorita Carter. O tom do garoto pingava sarcasmo. Estou ciente de que estava possivelmente definitivamente correndo, mas como pode ver, ele gesticulou para mim com mãos agitadas. Essa garota está claramente angustiada e estou levando ela ao posto policial. Jordan puxou um pedaço de papel de debaixo do assento. Tenho licença aqui. Posso ver, ele assobiou. Certo. Bom, estarei indo. Sr. Redbird, se tocar nesse volante, reportarei você. Mas, a mulher pigarreou. Posso cuidar disso aqui. Os olhos de Jordan escureceram significativamente, seu sorriso tenso. Eu disse, entendi. Jordan, gostaria que eu contactasse seu empregador. Seus dedos apertaram ao redor do volante. Sou um dos melhores deles, então não. Entregue a garota, e não direi uma palavra sobre sua corrida. O garoto zombou, e vi um lado completamente diferente dele. Ele estendeu a mão relutantemente, abrindo minha porta. Ela é todinha sua. Para minha surpresa, ele não se moveu ou falou quando a mulher gentilmente segurou meu braço. Fui gentilmente convencida a sair do assento, e a porta bateu. Ela não tinha terminado de grelhá-lo. Você está mascando, Jordan? Ele deu de ombros. O quê? Não posso mastigar e dirigir? A mulher não respondeu, e ele exalou um suspiro exagerado, abriu a boca e puxou o chiclete. Para minha confusão, a senhora pegou ele dos dedos dele com um lenço. Obrigada. Ele revirou os olhos. De nada. Divirta-se. Um estrondo alto vindo de trás me assustou. Havia alguém trancado no porta-malas dele. Senhorita Carter lançou ao garoto um olhar acusatório. Problemas com o carro, Sr. Redbird? Jordan olhou para mim, um sorriso puxando seus lábios quando outro estrondo inconfundível ecoou de trás. Dessa vez mais alto. Sim. Problemas com o carro, senhora. O sorriso dele tinha dentes demais. Tenha uma ótima noite. Com uma saudação de 2 dedos, ele foi embora, me deixando com um rosto cheio de fumaça de escapamento. 3 horas depois, estava sentado numa cadeira confortável no posto policial, uma toalha enrolada ao meu redor. Senhorita Carter sentou na minha frente, o brilho da tela do laptop dela banhando olheiras pesadas. Ela me disse para contar tudo. E quando contei, soluçando toda a minha história de vida, a mulher pausou para me entregar um lenço. Não percebi que estava chorando, passando no meu nariz. Senhorita Carter foi muito prestativa. Ofereceu bebidas e macarrão instantâneo de micro-ondas. Segundo ela, minha idade me colocava no limiar de um adulto na cidade. Enquanto rastreavam meus pais, me ofereceram um lugar numa casa de abrigo para órfãos crescidos. Estava no meio de contar sobre Ren, quando ela pediu meu lenço. Entreguei, e ela ofereceu um fresco antes de pular de pé. O sorriso da senhorita Carter era gentil. Não estava acostumado a gentil. Vou apenas processar seus detalhes no sistema, ela disse. Já volto. Suas palavras torceram meu estômago. Foi isso que minha mãe disse, antes de pai me tirar dela. Senhora Carter, ela me disse para chamá-la de Linda. Ficou fora por um tempo. O escritório dela era aconchegante, e largado na minha cadeira giratória fui tentado a dormir. Ela me deixou com um laptop para brincar. Então a primeira coisa que fiz foi checar a internet. Não houve desastre. E assim como nossa cidade, o mundo continuou normal. Estava olhando artigos de notícias online quando comecei a me sentir enjoado. Não estava acostumado à comida normal. Na minha busca pelo banheiro, encontrei outro escritório. Pude ver Linda pela janela. Ela tinha algo pressionado no rosto e me perguntei se tinha sangramento nasal. Mas então vi os vincos no papel do lenço. E a realização começou a me atingir. Era meu lenço. O que passei no meu nariz e boca.
Podia me sentir lentamente recuando quando os olhos da mulher reviraram para brancos perolados, seus lábios se separando. A forma como se movia em trancos erráticos enviou vômito irrompendo na parte de trás da minha boca. Linda estava tremendo, batendo o lenço contra seu nariz e boca, inalando como uma droga. Me inalando como uma droga. Assim como o pai disse. Ele disse que éramos como uma droga de mercado negro para eles. Só me segurei quando ela largou o lenço, sua mão deslizando no bolso da calça jeans e puxando algo. O chiclete usado de Jordan. Estava grudento, enrolado nos dedos dela. Quando Linda o largou na própria boca, lembrei como correr. Quando sua boca abriu, mais e mais e mais, já estava fora da porta. Me virando, não vi mais humano dentro da sala. Em vez disso, uma boca como vazio se expandindo, escuridão negra como tinta me perseguindo. Saí de lá e corri, direto em Jordan. Ele não pareceu perturbado pela minha expressão. Deixe-me adivinhar, ele disse. Estava encostado no batente da porta com os braços cruzados. Eu não tinha ideia de como ele simplesmente tinha entrado casualmente num posto policial. Jordan inclinou a cabeça e lá estava. Aquela caverna assombrada e vazia nos olhos dele. Os olhos de um fio. A senhorita Carter acabou de tentar te comer, não foi? No meu pânico, tentei passar por ele apenas para ele dar um passo lateral na minha frente. Posso te ajudar, disse. Estava tentando te ajudar mais cedo, mas você foi sequestrada. Antes que eu pudesse falar, sua expressão escureceu significativamente. Você pode vir comigo ou se tornar um prato principal. Seu olhar passou para minha camisa manchada de sangue. Sua escolha. Há um lugar seguro para fios fora da cidade. É para lá que estou levando meu irmão. Ele fez cara feia. Quando encontrá-lo. Quando não respondi, ele exalou. Não sou caçador de recompensas, disse. Estou fingindo ser um para tirar Ryan daqueles matadouros. Ele bateu na têmpora, traçando a coisa de luz azul. Fui capturado 3 meses atrás. Eu e um grupo de crianças. 3 deles foram levados direto para o abate, enquanto o resto de nós fomos colocados para a programação de caçador de recompensas. Ele apontou para a orelha de novo. Vê isso? Está morto. Não há sinal. Felizmente, aquela porcaria não funcionou em mim, e sou ator bom o suficiente para enganá-los. Ele riu. Aparentemente sou salgado demais para ser jogado numa fábrica. Então, eles queriam meu cérebro. Saí da sala de cirurgia antes que pudessem me transformar num robô sem mente. Então Jordan era um fio se passando por caçador de recompensas. Acho que ia com ele. Mas então lembrei das batidas no porta-malas dele. Aquela luz azul presa à orelha dele. Não podia confiar nela mesmo que estivesse morta. Empurrando-o, corri até não conseguir respirar. Nos últimos dias tenho me escondido. Peguei um telefone de um adulto e, felizmente, tem internet. O mesmo carro passa todo dia e noite e sei que é Jordan. Não consigo parar de tremer. Pai mentiu para mim sobre tudo. Acho que os adultos na superfície são como ele, ou ainda piores. Então, se você é uma criança em Nova Aurora, por favor me ajude. Os adultos na minha cidade são monstros com rostos humanos. Se você é um adulto, tenho uma arma e estarei me protegendo. Por favor, não me machuque.